Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o cientista político Fernando Chagas, que vai analisar o processo eleitoral no Brasil. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o nosso convidado é o cientista político Fernando Chagas. Vamos falar sobre eleições. Fernando Chagas, grande prazer recebê-lo novamente. Prazer é meu. Olá, os amigos, né? Estamos aí para falar um pouco de eleições, né? Nesse dia que vai decidir quem vai para o segundo turno. É uma eleição, assim, foi emocionante essa reta final, porque aparentemente estava definido Dilma, Marina, agora já há uma dúvida se Marina ou Aécio vão para o segundo turno. Como é que você vê esse quadro nesse momento decisivo? Essa eleição foi interessante, a tônica foi imprevisibilidade. E ainda restam duas questões que estão sendo debatidas, mesmo no dia da eleição. Vai ter ou não vai ter segundo turno? Eu acredito que tenha segundo turno. Por que eu acredito que tenha segundo turno? A Dilma, a candidata do PT, tem um teto de 40%. Tanto que nesse período de pesquisas variou de 34% a 40%. Estamos falando de votos totais, não votos válidos. Totais. Válidos eu acredito que no 43, máximo... 44. Isso mesmo. Então eu acredito que tenha segundo turno. Essa é uma questão que eu já não discuto mais. A probabilidade de ter segundo turno é muito grande, justamente por isso. A dúvida que resta ainda é quem vai para o segundo turno. A Marina Silva do PSB ou o Aécio Neves do PSDB. Essa é a minha dúvida. O que eu vejo, quem vai decidir quem vai para o segundo turno? O número de votos indecisos, que tem de 8%. Para esses votos indecisos, para onde eles forem, vai decidir a eleição para o segundo turno, ou para a Marina ou para o Aécio. Por que eu falo esses 8%? Eles podem ir para a Dilma, dificilmente irão para a Dilma. Esses votos de 8% de indecisos, eles devem se dividir, na sua maioria, entre Marina e entre Aécio. Se for, é um número mínimo que vai para a Dilma. Então não altera muito o quadro em relação a Dilma. Vai, na realidade, definir, esses indecisos vão definir se é Aécio ou se é a Marina que vai para o segundo turno. Bom, a minha aposta seria um segundo turno Dilma-Marina, mas contra a Marina tem um fato muito assim, perigoso para a Marina, não é? No caso de que boa parte de seus eleitores não sabem o número da Marina. A questão é, vão saber votar certo na hora H ou na hora não sei o número, eu voto em outro candidato? Esse é o problema, pode dar voto nulo. O PSDB é um partido conhecido. O PT é um partido conhecido, o PSB não é um partido conhecido. E por não ser conhecido, muita gente não sabe o número da Marina. E isso pode, na hora da urna eletrônica, levar... A intenção do voto é na Marina, porém errar o número e dar voto nulo. Se der voto nulo, aí logicamente favorece ao candidato do PSDB e pode até favorecer... A própria Dilma. A própria Dilma, e até não ter o segundo turno. Mas eu acredito que a questão do segundo turno já está afastada. O prejuízo seria para a Marina e na medida que socorrer, favorecer o Aécio. Agora, essa questão do Aécio e da Marina, o que eu vejo? A Marina tem um piso, 22%. Ela não cai de 22% do total de votos. E o Aécio continua patinando entre 19% e 20%. Então, a dificuldade maior... Resta saber se ele consegue ultrapassar esse teto dele e passando os 22%. Passando os 22%. Essa é a questão. Aí vai ficar naquele caso que nós já falamos, esses 8% de indecisos. Serão suficientes para o Aécio romper o teto, passar o piso da Marina e terminar na frente da Marina? Ou apenas alguns votos desses indecisos voltando para a Marina, que já foram da Marina, né? Já é o suficiente para mandar a Marina para o segundo turno. Isso nós só vamos saber depois das urnas abertas. Bom, repito, eu acredito no segundo turno Dilma e Marina, até porque o Aécio, aconteceu um fenômeno interessante e ruim para o Aécio, agora ruim para o Aécio. Ele não conseguiu arrancar em Minas, onde foi governador 8 anos. Esse é um fato. E o PSDB vai perder em Minas para o PT, possivelmente no primeiro turno. Quer dizer, o que aconteceu com a campanha do Aécio em Minas? Aí, além do fator do Aécio já estar afastado do governo do Estado há 4 anos... Ele apostou que é bem e esqueceu o Estado. Isso. E aí é uma confusão. Para se ganhar da situação, tem que se caracterizar como oposição. Ele tem que mostrar que ele é oposição. Em Minas ele não mostrou isso.
Em Minas ele compôs com o PSB e tentou compor com o PT, tanto para a Prefeitura de Belo Horizonte para o governo do Estado. Então não caracterizou o Aécio em Minas como um adversário. E quem quer ganhar da oposição tem que ser adversário, tem que mostrar sua cara como adversário, como oposição. Isso não ocorreu. Além disso, o norte de Minas é uma região muito pobre e que normalmente ali tende ao voto ao PT, que tem os benefícios sociais, especialmente o Bolsa Família. Então, esses dois aspectos, o norte de Minas, que tem muitos benefícios do governo federal, e essa falta de caracterização do Aécio, quando ele tinha que se mostrar oposição, ele preferiu compor com a situação, isso eu acredito que prejudicou. Agora, o segundo maior eleitorado do Brasil, e se ele perder a eleição, também vai perder porque perdeu em Minas. Exatamente. Porque ele não ganhou no seu próprio estado. E isso aí pode ser decisivo para a Marina e para o segundo turno e nem no Aécio. Mas é o que eu disse, o Aécio ainda está no jogo, a diferença é muito pouca. Agora, se ele perde, não vai para o segundo turno, será uma tragédia eleitoral para o Aécio especificamente, porque vai ser acusado de perder o governo de Minas e não chegar ao segundo turno, coisa que o PSDB vem fazendo, não é? Pela primeira vez, PT e PSDB não estarão no segundo turno, caso ocorra essa hipótese do Aécio não ir para o segundo turno, pela primeira vez. Foi com Alckmin, foi com Serra, não foi com Aécio, não foi com Aécio porque ele perdeu na sua própria terra, o segundo maior eleitorado do país, Minas Gerais. Quem fortalece com isso é Geraldo Alckmin. O Alckmin, que deve ganhar a eleição no primeiro turno, segundo as pesquisas, vai sair como o grande líder do PSDB. O Aécio vai ficar num segundo plano, mesmo ficando no Senado, ele vai ficar num segundo plano. E quem vai crescer dentro do PSDB, ganhando a eleição no primeiro turno, se as pesquisas se confirmarem? O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Vamos trabalhar com, hipoteticamente, 2 segundos turno. Na hipótese, 2 segundos turno, não, o segundo turno é o único, mas o segundo turno com um e com o outro. Exatamente. Com Dilma e Marina, como seria esse embate político? De qualquer maneira, eu vejo hoje, diferentemente de 15 dias, eu vejo que a Dilma é a favorita. Porém, um embate da Dilma com a Marina vai ser um embate aquele que representa mais a maioria do povo brasileiro. E quem investe melhor esse figurino é a Marina. A Marina é a cara da grande parte do Brasil. Com o tempo de televisão não vai poder mostrar isso? Isso foi fundamental no primeiro turno. Por que a Marina caiu tanto no primeiro turno? Porque não teve tempo. Na realidade, foram 12 minutos do PT e 3 do PSDB. Espancando a Marina. Foram contra 2 minutos da Marina. Ela não tinha nem tempo de apresentar as suas propostas, quanto mais se defender. Com 10 minutos, se ela mostrar a sua história de vida, ela é o Lula de saia. Se ela vestir esse figurino, ela pode mudar o jogo. Pode mudar o jogo. Por outro lado, o Aécio... No segundo turno, Dilma, Aécio. Aécio eu vejo mais dificuldades, porém o Aécio tem o PSDB. Para ganhar uma eleição no Brasil, você precisa ter um país que tenha capilaridade, que tenha raízes em todo o Brasil. E quem tem essas raízes em todo o Brasil não é o PSB, é o PSDB. Então, acredito que a chance do Aécio no segundo turno seria mobilizar todo o PSDB em todo o Brasil para ser competitivo e ganhar no segundo turno da Dilma. Mas nos dois casos, eu vejo a Dilma hoje favorita. Porém, a diferença não é muito grande. As pesquisas têm mostrado que são 7 pontos de diferença. Na realidade, não são 7 pontos. São 3,5. Sim. É que nem jogo de tênis. Você faz 30-0 e empata 15-15, né? Então, é uma eleição muito disputada. A Dilma tem a máquina, tem a experiência do PT de muitas eleições vencidas, a Marina tem a sua história de vida e o Aécio tem a estrutura do PSDB. Bom, de qualquer forma, teremos fortes emoções nessa reta final para presidente da República. Agora, para o governo do Estado, parece que todas as pesquisas indicam a vitória do Geraldo Alckmin no primeiro turno, e se isso de fato ocorrer, o governador de São Paulo sai muito fortalecido. Sai muito fortalecido. O que representa isso? Representa que o Geraldo Alckmin é a cara do estado de São Paulo. Governador correto, competente, bom moço, e que representa... O governador que chamam ele de picolé de chuchu, ele falou, São Paulo gosta de chuchu. Esse é o grande erro que as pessoas fazem. Ele não é, vamos dizer, carismático, mas ele é simpático. Ele é a cara do estado de São Paulo. Então, quando se fala para ganhar uma eleição precisa ser carismático, não estou dizendo que ele seja carismático, ele é muito simpático para a população, para o povo do estado. E passa seriedade. E passa seriedade. É aquilo que eu falei, ele é correto, competente, sincero, ele é a cara do estado de São
São Paulo. Eu até brinco, né? Eu gosto muito de esporte, né? O que o Zé Roberto é para o vôlei brasileiro, aquele cara correto, dialoga bem, faz o vôlei feminino vencer, ele casa bem com o vôlei. O Geraldo Alckmin casa bem com o estado de São Paulo. Daí essa vitória dele, provavelmente no primeiro turno. Bom, ele saindo vitorioso, se transforma na grande liderança nacional do PSDB. Com certeza. Tendo esse resultado, caso a Aécio perca em Minas e não vá para o segundo turno ou não ganhe a eleição nacional, a grande liderança que surge hoje é o governador Geraldo Alckmin. Pesquisa de opinião, assim, quando está muito próximo, tudo bem, mas a diferença, no caso do governo de São Paulo, é muito grande e em todos os institutos, né? Então, me parece que, salvo uma grande mudança, uma catástrofe, o Alckmin será reeleito. Agora, a disputa é emocionante também para o Senado, onde José Serra tem uma vantagem, mas não uma grande, uma vantagem boa sobre o Suplicy, mas ainda a fatura não está liquidada. Não está liquidada, mas a tendência pelas pesquisas é o José Serra. Até porque ele faz uma dobradinha com o Geraldo Alckmin. Eu acredito que nessa reta de chegada, na hora de decidir o voto para o Congresso, no caso do Senado, o governador sendo forte acaba puxando o Senado. E aí vai acabar puxando o José Serra. Embora seja muito competitivo ainda o Eduardo Suplicy. Bom, vamos aguardar, né? Fernando Chagas, foi um grande prazer tê-lo recebido. Muito obrigado. E vamos à urna, né? Vamos aguardar o final desse domingo, o que vão dizer as eleições aí, o que vão dizer as urnas. Bom, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla. Uma excelente semana e um excelente voto para você.